Bom dia, vamos aqui reiniciar, não, né? Vou finalizar a matéria de Direito Penal para o DEPEN. Tá me ouvindo bem? Tá, então vamos finalizar aqui a matéria para Direito Penal para o DEPEN. A gente está vendo aqui dos crimes contra a administração da justiça, a gente viu até o crime exercício arbitrário de abuso de poder, né? Esse crime foi revogado, até porque a gente tem agora uma nova lei de abuso de poder, né? Inclusive ela cai no DEPEN na parte de legislação especial, né? A lei 13.869 de 2019, né? Nova lei de abuso de autoridade, é a lei do Sérgio Moro, né? Quando era ministro da Justiça, propôs. Então vamos pular para o próximo, 13, né? Fuga de pessoa presa submetida a medida de segurança. Deixa eu botar um outro formato aqui para ficar mal. Então, artigo 351. Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa submetida a medida de segurança detentiva. Isso é muito importante para quem vai fazer DEPEN, porque é o dia a dia, né? Detenção de 6 meses a 2 anos. Se o crime é praticado à mão armada ou por mais de uma pessoa ou mediante arrombamento, a pena é de 2 a 6 anos. Se há emprego de violência contra a pessoa, aplica-se também a pena correspondente à violência. A pena é de reclusão de 1 a 4 anos se o crime é praticado por pessoa sob custódia ou guarda, está preso ou internado. No caso de culpa de funcionário incumbido da custódia ou guarda, ou seja, um agente penitenciário, aplica-se a pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Ou seja, esse é o crime da pessoa que ajuda alguém a fugir, né, de uma prisão. Fuga de pessoa presa submetida a medida de segurança. Isso aqui promove ou facilita, né? Promover ou facilitar a fuga. Lembrando que esses crimes eles não são de funcionário público, são crimes comuns de pessoas contra a administração da justiça. Teria que ver, eventualmente, um agente penitenciário fazer isso, o que seria lá na lei porque, na verdade, você vai dizer, pô, mas no Código Penal a gente não leu nada sobre isso. Mas, às vezes, pode estar na legislação especial de execução penal, né? O crime pode estar em outra área, né, da fuga presa. Pode não ser no próprio Código Penal. O Código Penal ele é geral. Pode ser também na lei do Departamento Penitenciário Nacional. Porque tem que entender que o Código Penal é de 1940, é um código genérico. Então, em vez de toda vez criar um novo crime, né, o legislador, em vez de botar dentro do Código Penal, ele criou várias legislações especiais. Então, por exemplo, uma parte de drogas. Não tem nada no Código Penal, tem? Nem me lembro. Mas, por exemplo, você tem uma lei antidrogas totalmente fora. Então, os crimes, né, de tráfico, de entorpecente, por usuário, né, do porte, é tudo em outra lei. Armamento, está tudo em outra lei. Muitas vezes é até a Anvisa, né, que fala o que é droga, né? Que é Porque a droga não necessariamente é só maconha, essas tem outros alucinógenas, não. Várias outras, na verdade. É uma norma penal em branco, como é que a gente chama? Heterogênea, né? Que, na verdade, quem fala é uma outra lei, uma outra norma, portaria. Então, isso é o conceito de direito penal. Tem uma norma que diz que vai ser punida a pessoa, né? Quer dizer, na verdade, uma lei, não é o Código Penal, uma lei que diz o que vai ser punido, droga, mas quem vai definir o que é droga é uma portaria da Anvisa. Então, quando tem uma lei ou uma norma explicando outra, mas é de outra entidade, outro órgão, é heterogêneo. Se for o mesmo órgão, é homogênea, uma norma penal. Mas por que a norma penal em branco? Porque está em branco, porque eu não sei o que está escrito ali. Lógico, ela não está em branco, ela está dizendo droga, mas assim, o conceito de droga ela não está dizendo ali. Então, juridicamente, a gente chama aquilo de norma penal em branco. Vamos lá, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, entretanto, somente poderá ser cometido pelo funcionário público, né, tendo, portanto, não, esse aqui próprio, né, na modalidade culposa, 4º, e na qualificada, 3. Então, na verdade, desculpa, eu falei que esse aqui é crime comum, na verdade, ele é crime próprio. O sujeito ativo só pode ser qualquer pessoa, entretanto, somente pode ser cometido pelo funcionário público, né, sendo, portanto, crime próprio. Então, na verdade, sim, está falando que é comum, pode ser cometido por qualquer pessoa, mas só pode ser efetivado pelo funcionário público. Eu acho meio estranho, porque acho que outra pessoa pode facilitar. A explicação está muito furada aqui, ó. Promover e facilitar a fuga de pessoa legalmente presa submetida a medida de segurança detentiva.
Eu acho que não precisa ser um funcionário público para fazer isso aqui, não. Né? A pessoa pode promover a revelia, sei lá, de um agente penitenciário, isso aqui, né? Promover ou facilitar a fuga. Não precisa ser um funcionário público. Né? Tá no meio de um transporte, está transportando uma pessoa. Né? O cara vai lá, rende o agente penitenciário, ó, meu irmão, tira a algema, libera o cara. E aí? Promoveu, facilitar. Mas bem que aqui, ali nesse caso, eu acho que seria mais grave, porque aqui esses verbos aqui é promover, facilitar, não é um verbo assim. Mas bem que aqui ele fala também de violência. Se usar violência, tem um aumento. Ó, se crime é praticado à mão armada, enfim. Também é errado essa explicação aqui, mas vamos lá. O tipo objetivo, conduta criminada, é promover ou facilitar a fuga, promove quem dá causa à fuga e facilita quem ajuda alguém a realizá-la. Cuidado, não se exige que a pessoa esteja efetivamente presa, podendo, por exemplo, estar sendo conduzida para a cadeia, desde que esteja sob a custódia do Estado, né? Esteja no momento ali de transição. Além disso, se a prisão é ilegal, quem pratica o ato de promover ou facilitar a fuga não comete crime, pois age em legítima defesa de terceiro. Que é meio complicado, né? Mas teria que provar que aquela prisão é ilegal, né? Só se for no caso ali de flagrante delito, né? De repente o cara pegou a pessoa, mas na verdade não foi aquela que cometeu o crime. Ah, não. Acha que está pegando flagrante delito né? A pessoa que cometeu o crime, que na verdade é a outra, e você ajuda ela a fugir. Não, eu vi que não foi você, vamos embora. Crime se consuma com a obtenção de êxito na fuga, sendo um crime material, né? Então ele é material. A tentativa é plenamente possível. O parágrafo primeiro estabelece uma forma qualificada que ocorrerá sempre que for cometido a mão armada, então aquela qualificada, por mais de uma pessoa, mediante arrombamento. Esse aqui é a fuga clássica, né, do filme. Né? O cara vai lá, quebra o muro da prisão, né? Vai a um bando salvar o chefe lá da prisão do enforcamento. Parágrafo 2º. Estabelece que, havendo violência contra a pessoa, além da pena deste crime, aplica-se a pena da relativa à violência. Parágrafo 3º. Estabelece outra qualificadora, que incide no caso de o crime ser praticado por quem tinha custódia do preso. Nesse caso é crime próprio? Sim, agora sim. Nesse caso é crime próprio. Porque, na verdade, sim, só faz sentido quem tem a custódia, quem é um funcionário público. Não vai ter um particular custódia de um preso, né, cara? Nesse ponto eu concordo. Naquela primeira parte, naquela primeira descrição, ele, assim, em essência, é um crime comum. Agora, nesse parágrafo aqui, essencialmente é um crime próprio. É crime próprio, né? Só pode ser quem tem a guarda de um preso. O parágrafo 4º traz a modalidade culposa, que também pode ser admitida, pode ser praticada pelo funcionário público responsável pelo preso, sendo crime próprio. Assim, a ação penal é pública incondicionada. 14, evasão mediante violência contra a pessoa. Vamos lá, artigo 352. Evadir-se. Vamos lá, evadir-se mediante violência contra a pessoa. Evadir-se ou tentar evadir-se, aqui, o preso ou o indivíduo submetido à medida de segurança detentiva, usando violência contra a pessoa. Detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Vamos lá. Esse aqui, na realidade, é o próprio preso que está tentando. Naquele ali, alguém facilitou para ele. Esse aqui é o próprio preso. Só quem pode evadir-se, esse aqui é um crime próprio. Que ele bota aqui, ó, quem é o cara que pode fazer ou preso. Okay. Isso aqui configura um crime próprio. É tentar-se evadir-se ou tentar se evadir. Quem? É o preso. Na hora que ele diz só essa pessoa pode fazer, se torna um crime próprio. Né? O preso. Se ele tirasse essa palavra aí, evadir-se ou tentar-se evadir-se, né? O preso. Daí, não, o indivíduo submetido. Mas mesmo o indivíduo também é o indivíduo submetido à medida de segurança. Então, só essas duas pessoas. Porque o preso é o cara que está na reclusão, né? Está cumprindo uma pena de reclusão. E o indivíduo submetido à medida de segurança detentiva está numa pena de detenção. Né? Está no albergue, pode estar em outras situações. Né? Vamos lá. Este crime é próprio, somente pode ser praticado por quem esteja preso ou submetido à medida de segurança. O elemento subjetivo aqui é o dolo, não se punir da forma culposa.
o tipo objetivo é bastante claro, fugir ou tentar fugir. Percebam assim que não há diferença entre fugir e tentar fugir, logo não se admite a tentativa. Até porque a tentativa só acontece se não tivesse o tentar, mas o tentar aí já está dentro do núcleo do tipo penal, entendeu? Então, na hora que você tentou, você cometeu o crime. Então, vai ter aquela redução. Você lembra que a gente tem a redução na tentativa até 1/3? Mas aí, como ele botou o tentar dentro do núcleo, do caput do artigo, aí você transformou a tentativa num próprio crime. Às vezes ocorre esse tipo de criminalização. Né? Vou criminalizar tanto o crime quanto quem tenta. Como a tentativa, né? Entendi. Ficou baixo, eu não ouvi. O próprio crime, como também a tentativa. Por isso que tem tentar fugir também, né? Tentou, já praticou o crime porque ele é formal, né? Uhum. É o caso, você lembra que a gente viu muito de moeda falsa? No caso da moeda falsa, só o fato do cara já começar a comprar os produtos, né? Ali ainda é pior ainda, porque ali não é uma tentativa, ali é atos preparatórios, né? Normalmente você não punha um ato preparatório, né? E daí, como o Código Penal já botou esse mesmo, o cara que comprar uma impressora que é exclusiva para impressão desse tipo de papel moeda, mesmo que não impressa, mesmo que ele não vai entregar, não, mesmo que ele não vá conseguir sequer o papel para fazer a falsificação, ele já cometeu o crime. Já cometeu. Porque o uso da máquina é propriamente para isso. Agora, se tiver um outro fim, ele pode argumentar ainda em cima. Sim. Esse também é um caso específico. Vamos lá, exige ainda que o preso tenha usado violência contra a pessoa, né? Se usou violência contra a coisa, não caracteriza o crime, o elemento subjetivo é o dolo, não havendo previsão típica para a forma culposa, sendo a ação penal é pública incondicionada. Então, que medida de segurança usando violência, tem que estar atento a isso aqui. Ele usa violência aqui, ó, ele usa violência contra a pessoa. Se não tiver violência, o cara só quebrou a grade. É um tipo, isso aqui ele não pune o cara que está lá na delegacia, né, preso, né, ele está submetido à medida detentiva de delegacia, ele pega uma serrinha em cima, embaixo, vai lá, quebra a grade e vaza. Cometeu o crime de fugir? Não. Porque ele não usou contra a pessoa. É contra a coisa. Entendeu? Eles vão dando ao patrimônio. Então, aquela tentativa ali, a nossa justiça diz, não, aí faz parte do sistema, entendeu? Eu prender o cara tentar fugir, entendeu? Vamos lá. Não sei se tem na lei de execução penal, né? Na lei de execução penal, na LEP, deve ter alguma coisa nesse sentido punido. Mas ele não comete esse crime aqui específico, né? Que o crime do artigo 352. Arrebatamento de preso. Eita! Isso aqui parece até apocalipse. Arrebatamento. Vamos lá. Como é que vai arrebatar com o helicóptero? Arrebatar preso. É o verbo, né? Arrebatar deve ser, em geral, o cara arrebatar preso a fim de maltratá-lo. A fim de maltratá-lo do poder de quem tenha sob sua custódia o guarda. Você arrebatar é tirar de 1 a 4 anos, além da pena correspondente de violência. O crime é comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa. O sujeito passivo é o Estado e subsidiariamente o preso. Como se admite analogia incriminadora, não há crime, não se admite analogia incriminadora, não há crime se o ato é cometido contra a pessoa internada por medida de segurança. Lembrando aqui que ele bota aqui, ó, sob custódia ou guarda, arrebatar ou preso. Esse é o problema aqui. Entendeu? O que ele está falando? Por exemplo, porque você tem várias situações. Você tem o preso, que está cumprindo uma pena de detenção ou reclusão, e tem as pessoas que estão em medida de segurança que estão no albergue, né? Dorme à noite lá, né? Tem que voltar à noite. Quando você fala o preso, você está se referindo especificamente ao cara que está detido ou está recluso. Entendeu? E se o cara for lá de noite, aqui no CIA, que tem um local que o pessoal falta à noite para dormir, e arrebatar o cara de lá, que ele tem que estar lá à noite dormindo. Não cometeu crime, porque
porque ele não é preso, ele está cumprindo uma medida de segurança. Então, a lei, ela tem esses problemas, né? Como no nosso direito eu não posso fazer uma analogia, não, preso também significa pessoa em medida... Não, ele falou o preso. O legislador, ele sabe os conceitos, né? Porque como é que se faz uma lei baseada, né, numa proposta legislativa? Na proposta legislativa isso é debatido. Tem certeza que esse termo, normalmente os assessores de deputados, senadores, na verdade no Senado tem consultores da área de direito penal e processo penal, tem concurso. As legislações passam pela consultoria, como se fosse uma advocacia, né? É como se fosse uns pareceristas, né, dos projetos de lei, entendeu? Não necessariamente toda hora passa, mas se o senador quiser, ele manda para a consultoria da área de direito penal dentro do Senado e diz, isso aqui está certo. Ou seja, então, se o cara botou preso é porque ele queria isso, né? Se eu tentar fazer uma analogia, eu não posso fazer a chamada analogia in mala partem, né? Que eu vou prejudicar a pessoa. O tipo objetivo consiste em retirar o preso da custódia do Estado, independentemente da legalidade da prisão, com o fim de maltratá-lo. Linchamento, exemplo. Assim, o elemento subjetivo exigido é o dolo, acompanhado do especial fim de agir, consistente na intenção de dar uma sova, por exemplo, no preso. O crime se consuma com a retirada do preso sob custódia de autoridade, sendo irrelevante para a consumação ou ocorrência dos maus-tratos. Nesse caso, ocorrendo maus-tratos, o agente responde ainda pela pena relativa à violência. Admite-se a tentativa. A ação penal é pública incondicionada. 16. Motim de presos. Vamos lá. Artigo 354. Amotinarem-se presos, perturbando a ordem ou a disciplina da prisão. Detenção de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Esse é crime próprio, pois somente pode ser cometido por presos. O tipo objetivo é o de reunirem-se os presos, fazendo baderna, rebelião, perturbando a ordem e a disciplina da prisão. A doutrina admite, no entanto, que o crime possa ser praticado, por exemplo, em veículo de transporte de presos. Isso é importante, né? Está transportando, o cara resolve fazer uma rebelião, mini rebelião, dentro do camburão, né, da polícia. Então, também ele comete esse crime. Em qualquer caso, é necessário um número expressivo de presos. Não se diz quantos, mas a doutrina entende que deve ser pelo menos 4. Pelo menos 4 presos. O elemento subjetivo é o dolo, consistente na vontade de realizar a rebelião, o motim, a baderna, independentemente de quais sejam as finalidades do motim. Não a forma culposa. Ou seja, às vezes faz um motim sem aquela intenção de fugir, só por fazer, né? Para tumultuar. Também cometeu o crime, não necessariamente tem intenção específica de vamos fazer um motim para a gente sair daqui. O crime se consuma com a efetiva perturbação da ordem ou da disciplina da prisão, por um tempo relevante, doutrina majoritária. Não ocorrendo isto, o crime será tentado. A ação penal é pública incondicionada. Patrocínio infiel. Artigo 355. Trair. Patrocínio infiel. Trair, na qualidade de advogado ou procurador, o dever profissional, prejudicando o interesse cujo patrocínio e juízo lhe é confiado. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos. Patrocínio simultâneo ou tergiversação. Parágrafo único. Incorre na pena deste artigo o advogado ou procurador judicial que defende na mesma causa simultânea ou sucessivamente partes contrárias. Isso aqui é o advogado que pega a ação e vai lá e negocia com o advogado da outra parte, entendeu? Patrocínio infiel. Isso ocorre mais no direito trabalhista. No direito trabalhista já havia um caso desse. Isso saiu na imprensa, entendeu? O cara foi lá e negociou direto com a empresa. Aí o juiz, muito louco. Nesse caso aí eu vi, o juiz deu voz de prisão para o advogado. Mandou chamar o AB e disse, ele está preso por causa disso. Na verdade, o juiz, parece que eu li na reportagem, já tinha desconfiado. Falei, cara, esse cara está advogando aqui para o senhor aqui, mas eu acho que ele está vendido para a empresa. Que eu acho que era uma ação bastante volumosa em termos financeiros, né? E aí, quando chegou lá para negociar com o juiz, falou, vamos fazer assim, não sei o quê, fez um teatro ali com um advogado da empresa. E aí, então é esse? Pô, mas vai prejudicar o cliente, pá, né? Nossa, aqui. Entendeu?
E acabou, não sei como, teria que ler de novo a reportagem, mas pelo que eu entendi, o juiz confirmou que o Realmente é cara onde mais acontece mesmo, trabalhista. estava traindo lá com a empresa. Ele ia ganhar um qualquer da empresa que era maior do que o empregado estava dando. Na verdade, não era isso. Na verdade, o desconto que ele ia dar era gigantesco. Né? E aí o senhorzinho ali não tem noção de nada, acha que o advogado está vendo bem. Faz a cabeça, né, do cliente dele. Não, você não vai ganhar mais do que isso. Tem que ter muito cuidado. Mas vamos lá. Não que todos os advogados sejam assim, né? Mas tem que ter muito cuidado, porque nessa área trabalhista tem muitos assédios. Estou falando do contrário, né? A empresa assediar o cara. O advogado da empresa liga para você. Então, eu tenho colegas da área trabalhista que falam isso, que antes da audiência o pessoal liga, né? Porque também está acostumado a negociação na justiça trabalhista. Mas ele falou que a negociação é feita lá no tribunal. Né, lá no corredor, ele teve no corredor, mas ele falou que já recebeu várias ligações. E aí, vamos ver, não sei o quê. Aqui se pune o advogado ou qualquer outro, como defensor público, defensor dativo, que viola o dever profissional, prejudicando o interesse de quem ele representa. O objetivo consiste em trair. Somente pratica o crime aquele que deliberadamente toma decisões contrárias ao interesse da parte que representa, prejudicando seus interesses. A mera negligência, perder o prazo de um recurso, não configura o crime. E assim existe o dolo como elemento subjetivo do delito. O crime se consuma com a ocorrência do prejuízo à parte. A tentativa é plenamente possível. Parágrafo único. Né? O parágrafo único traz um crime autônomo, que é o de patrocínio simultâneo ou tergiversação. Tergiversação. Patrocínio simultâneo. O advogado, ao mesmo tempo, patrocina os interesses de partes contrárias, ainda que se valendo de pessoa interposta, como, por exemplo, de um colega advogado, desde que fique provado de quem ele realmente atuava, no caso era o outro. Tergiversação, o patrocínio sucessivo. O que é isso? É que o agente renuncia ao mandato recebido por uma das partes e passa a defender a outra, ou seja, tergiversação. Cuidado, não se exige que o patrocínio se dê no mesmo processo, bastante que seja na mesma causa. Ou seja, se o processo for extinto por questões processuais e recomeçar com novo número, o agente pratica estas condutas, não haverá crime. Nesse crime, dispensa-se o efetivo prejuízo, sendo crime formal. Não precisa ter prejuízo para ver, sendo crime formal, consumando-se com a mera prática das condutas descritas. A doutrina admite tentativa. A ação penal é pública incondicionada. Sonegação de papel ou objeto de valor probatório. Artigo 356. Inutilizar, total ou parcialmente, ou deixar de restituir autos, né, documento. Isso aqui é meio difícil hoje em dia. Documento ou objeto de valor probatório. Objeto até pode ter. Estou falando aqui de restituir autos. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar esse aqui. Porque hoje em dia a justiça é toda... Vou botar aqui. Poxa. Deixa eu tirar aqui, peraí. Vamos lá. Vou fazer duas marcações dessa. Eita. Fiz besteira. Primeiro fazer uma. Essa aqui eu queria marcar assim. E assim. Por quê? Vou ser aqui embaixo. Porque hoje é processo eletrônico, né? Como é que vai deixar de restituir alta? No sistema. Antigamente, isso aí, lógico. Né? Você ia lá, você era advogado, já fiz isso também. Ainda peguei finalzinho disso. Estava atuando aí no seu Ezequiel, que é um advogado antigo, e vai lá, doutor, pega lá o seu processo, né? Também estava nesse processo. Você vai lá, dava a sua identidade, né? Sua AB, que foi, e aí o cara registrava e tal, e te dava o prazo, 5 dias. Você levava para o escritório o processo. Papel, assim, desse tamanho. Muito louco. E até estagiário pode fazer isso. Várias pessoas podem fazer isso. Quer dizer, podia, né?
Então, tem na Estatuto da OAB que estagiário, se uma das funções do estagiário, a partir do 7º período de curso de Direito, você pode tirar uma carteira na OAB de estagiário. E aí você pode fazer vista de autos, né? Desde que você esteja autorizado no processo, essas coisas também, entendeu? E aí, antigamente, se tirava o processo. Hoje em dia é tudo eletrônico, não precisa, vai lá, entra no PJE e lê, que você precisa ler e pronto. Enfim, é um crime, tem vários crimes, você percebeu que tem vários crimes no Código Penal que vão cair assim, em desuso, não vai fazer sentido, né? Por causa da digitalização da economia, digitalização do mundo, né? Então, são crimes que precisavam ser físicos. O crime só pode ser praticado por quem tem a qualidade de advogado ou procurador, pode ser praticado de duas formas distintas: inutilizar total ou parcialmente autos, documentos ou objetos de valor probatório, deixar de destruir autos, documentos ou objetos de valor probatório. O elemento subjetivo exigido é o dolo, consistente na intenção de inutilizar ou deixar de restituir os objetos citados, não importando os motivos que levaram a gente a fazer isto. Não se pune criminalmente de forma culposa, mas nada impede que a gente sofra punições pela OAB ou pelo órgão de classe. A consumação se dá na inutilização, quando a gente efetivamente torna inútil o documento, objeto aos autos, crime material, limite tentativo, no deixar de restituir, é crime omissivo próprio, consumando-se quando o agente, mesmo intimado, se recusa a devolver os autos, perfazendo-se no único ato, não se admite a tentativa, a ação penal é pública incondicionada. Vamos lá, exploração de prestígio. Artigo 357. Solicitar, vamos lá, olha aí, começou a aparecer de novo solicitar. Solicitar, receber, igualzinho, né? A corrupção passiva. Dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. As penas aumentam-se de 1/3 se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo. Então é igualzinho a corrupção passiva, né? Solicitar, receber, né? Ou aceitar promessa, mas aqui não tem aceitar promessa, aqui só tem o solicitar e receber. O sujeito ativo aqui pode ser qualquer pessoa, sendo desta forma um crime comum. O sujeito passivo, primeiramente, é o Estado, podendo ser também o funcionário dito como corrupto pelo agente ou terceiro ludibriado. O tipo objetivo consiste no ato de alardear, possuir influência sobre as pessoas indicadas no artigo, de forma que o agente solicita ou recebe dinheiro do terceiro ludibriado ou qualquer outra utilidade, acreditando este, o terceiro, que o infrator é capaz de influenciar alguma daquelas pessoas e lhe trazer algum benefício. O elemento subjetivo exigido é o dolo, consistente na vontade de obter vantagem ou promessa de vantagem da vítima, sob o pretexto de trazer-lhe benefício decorrente da alardeada influência, que pode ou não existir. O crime se consuma, no caso da solicitação, com a mera solicitação, sendo completamente irrelevante o recebimento da vantagem. Na modalidade de receber, quando a gente não pediu dinheiro algum, o recebimento é o ato que consuma o crime. A tentativa é possível. Vamos ler de novo aqui, ficou meio truncado. Vamos lá. O crime se consuma no caso da solicitação com a mera solicitação. Vocês têm que solicitar e receber. Na hora que solicita, já cometeu o crime. Não preciso nem receber o dinheiro. Já solicitei, é um crime formal igual à corrupção passiva. Desculpa. Sendo completamente irrelevante o recebimento da vantagem. Na modalidade receber, que tem os dois verbos no núcleo do tipo penal. Então, solicitar e receber. Então, quando eu recebo, quando a gente recebe, quando a gente não pediu dinheiro algum. Ou seja, quando você recebe, é porque você não solicitou. Quando você solicitou, você, na verdade, cometeu o crime. Ah, mas eu solicitei depois de receber. O receber posterior é o exaurimento do crime. É o pós-facto impunível. Não tem mais sentido, porque o crime foi cometido na hora que você solicitou. Mas quando eu recebo sem eu ter solicitado, aí você comete o crime no momento que você recebe, né? Porque provavelmente a outra pessoa lá que fez uma oferta para você.
O recebimento é o ato que consome o crime, a tentativa é possível, é isso que ele está falando aqui. Parágrafo único. Prevê a causa de aumento de pena se o agente alega que parte do dinheiro se destina também ao funcionário, que ele diz ser corrupto e que irá ceder à influência. Vamos lá, ação penal pública incondicionada. Todos os crimes aqui, a maioria deu pública incondicionada. Violência ou fraude na arrematação judicial. Arrematação judicial é leilão, né? Impedir, os verbos aqui da núcleo penal, impedir, perturbar, fraudar, arrematação judicial, afastar ou procurar afastar, concorrente ou licitante, por meio de violência ou grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, detenção de 2 meses a 1 ano, ou multa, além da pena correspondente à violência. Então, na verdade, ele juntou 2 crimes aqui, né? Um impedir, perturbar e fraudar a arrematação judicial e outro de afastar ou procurar afastar o concorrente, aquele cara que iria concorrer ali para comprar o produto da arrematação judicial. Arrematação judicial é quando a justiça ela prende, né, frutos do roubo, né, frutos de atividade criminosa, e aí com o tempo ela vai lá e faz a arrematação judicial, o leilão, né, que a gente chama do leilão judicial. Pega vários carros aí que foram, né, frutos de tráfico, contrabando, né, escamínio, o que for, né, casas, tudo, objeto, PlayStation. Tu vê que a Receita Federal também faz isso, né? Várias coisas são pegas na descaminho, às vezes fica em poder da Receita. Aí a Justiça nem faz, manda a Receita mesmo fazer. Então, de vez em quando você vê leilão da Receita sendo divulgado. Aí você tem iPhone, iPad, né? Que é a arrematação que eles vendem. Trata-se de crime comum, pois pode ser praticado por qualquer pessoa, indistintamente. O sujeito passivo é o Estado, podendo ser sujeito passivo ainda eventual particularizado pela conduta. O tipo objetivo é de ação múltipla e consiste em impedir, perturbar ou frustrar a arrematação judicial, que é o crime principal, afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude, oferecimento de vantagem. Cuidado, este delito não se confunde com o tipo penal do 335. Lá, o ato é realizado pelo poder público. Aqui, embora a arrematação seja autorizada judicialmente, ela é realizada pelo particular interessado. O elemento subjetivo é somente o dolo, não se prevendo a forma culposa. Então, no 335 é quando é uma arrematação judicial realizada pelo próprio poder público. Aqui é uma arrematação judicial genérica. Qualquer pessoa pode estar fazendo essa arrematação judicial. É um leiloeiro oficial, entendeu? Lá é o próprio judiciário. Está onde o 335? Vamos procurar o 335 rapidamente aqui. 335. Ver se aparece aqui. Não, acho que é na outra lei. É na outra apostila, aliás. Desculpa. O elemento subjetivo é o dolo não prevendo a forma culposa. A consumação na primeira das 2 modalidades se dá com impedimento, perturbação, frustração efetiva da arrematação. Na segunda modalidade, a consumação se dá com a mera tentativa de afastar um concorrente ou licitante de disputa através dos meios citados. A tentativa só é possível no primeiro caso, pois no segundo caso, a tentativa já é um dos núcleos do tipo, de forma que, ocorrendo, o crime será consumado. Então, na verdade, aqui nesse segundo núcleo é procurar afastar, já é uma tentativa. Então, a tentativa nesse caso, né, já é... Opa, peraí. Deixa eu desligar o alarme aqui. Vamos lá. Não, vamos acabar aqui. Estou com o alarme, mas vamos até o final logo aqui hoje. Vamos lá. Cuidado. Com relação à conduta de afastar ou procurar afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude, oferecimento de vantagem, o crime está parcialmente revogado pelo artigo 95 da Lei 8.066. Também vai ser revogada em pouco tempo, né? Então, a gente vai ter a Lei 8.066 daqui a pouco sendo revogada também. Vamos lá. Artigo 95. Afastar ou procurar afastar licitante por meio de violência ou grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Pena de detenção de 2 anos, de 2 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Pena penal, ação penal pública incondicionada. Deixa eu ver quanto é que falta aqui. Vamos até o final hoje e amanhã já entra nos exercícios.
Quer que a gente dá conta? Acho que não vai dar conta, não. Acho que dá. Vamos ser mais rápido aqui. Esse aqui, depois dos crimes contra as finanças públicas. Ou então a gente faz até aqui e amanhã a gente faz a partir daqui. Não, dá tempo, dá tempo. Vamos tentar fazer rápido. E vamos decidir, a gente pode fazer até hoje à noite também, se der certo. Hoje à noite é tranquilo para mim. 21. Desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. Artigo 359. Exercer função, atividade, direito... exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus de que foi suspenso ou privado por decisão judicial. Detenção de 3 meses a 2 anos. Ou seja, vamos lá, ele exerce... Como é que é? Exercer função, vou grifar aqui, atividade, direito, autoridade ou munus de que foi suspensa ou privado por decisão judicial. O cara que foi afastado do cargo, foi afastado, sei lá, da munus público aqui, seria o caso de cartório, né? Em vez da pessoa passou no concurso de cartório você não é servidor público, você exerce uma função, um munus público, é mais munus público, ou seja, uma atividade que ela é particular, porque você recebe dinheiro diretamente das pessoas, mas tem um caráter público, um munus público. Então, às vezes, um tabelião afastado, ele não pode exercer, senão ele está cometendo crime. Assim, você não pode, mas está aí. Tem que indicar o substituto. E ele continua exercendo, é um caso aí do munus público, que normalmente as pessoas não sabem o que é munus público, é isso. São atividades que são privadas, mas que têm um caráter, né, de função pública. A mais assim, gritante que eu vejo é o cartório. Né? Como? INSS. Não, mas INSS é serviço público. Serviço público. Aqui é atividade. Aqui é munus público. Munus público, o que é munus público? Deixa eu tentar explicar de novo. A gente não pegou. Munus público, por que é munus público? Por que não é um serviço público? Porque não é um serviço público porque você tem que pagar. É uma atividade privada. O tabelião ele exerce aquela função, o notário, o tabelião, ou oficial registrador, o registrador que a gente chama, ele é o seguinte, ele é um particular que contrata outros particulares, ele contrata CLT outros particulares para exercer uma atividade, que ela é primordialmente e essencialmente para exercer um caráter público ali. Só que ele cobra por aquilo. E ele faz tudo aquilo cobrando, mas aquilo tem uma finalidade pública, da segurança jurídica, né, da confiabilidade dos documentos, nos contratos, nos casamentos, né, depende de qual o tipo de cartório, né, que é casamento, nascimento, morte, entendeu? Tem uma função ali que o Estado não exerce e passa para ele. Só que ele exerce de forma privada, não é um órgão público, é privado aquilo ali, entendeu? Por isso que a gente chama, por isso que lá é um munus públicos. Quando você fala em INSS é um órgão público. O cartório não é um órgão público, né? Não é um órgão público. Ele é um local privado, o cara vai lá, aluga, pode ser na casa dele. Tem um bocado de tabelião no interior que o cartório é na própria casa, entendeu? Então, esse termo aqui é muito difícil você ver, mas quando você vê, tem pessoas que perguntam o que é munus público, né? Munus público é isso, uma atividade privada que o Estado delegou para alguém. Na verdade, o Estado delegou para alguém vamos dizer assim, uma coisa que tem essencialmente caráter público, mas que o Estado não quer exercer aquilo ali, não exerce aquilo ali. E o cara que vai exercer, exerce de forma privada, né? Como assim privada? No local que ele quiser, onde ele quiser, contratando quem ele quiser, é a regra dele, lógico, né? Tem umas regras mínimas. Não pode nepotismo, né? Você não pode contratar parente. Para ser substituto, né? Para ser funcionário, pode. Antigamente podia ser o substituto do seu dono cartório. Aqui na nossa pessoa falava, cartório passa de pai para filho. Mas agora também não existe mais isso porque tem concurso. Então, o cara morre tem que fazer concurso. Antigamente não existia concurso. Você botava como substituto seu filho, quando você morria, seu filho continuava essa atividade, esse munus público. Enfim, teria que explicar detalhadamente, mas o mundo de cartório é um outro mundo, é um outro tipo de concurso. Pune-se aqui o camarada que, mesmo diante de uma sentença contra si, a ignora e exerce a atividade, o ofício, direito, né, a autoridade
Humunus, que foi suspenso pela decisão judicial. Imagine que alguém tenha sido suspenso judicialmente por 1 ano de direito de dirigir. Caso descumpra a ordem judicial, estará cometendo crime. O crime é próprio, pois somente quem sofreu a decisão judicial inibitória é que poderá praticar o crime. Controvertido, pois há quem entenda que qualquer pessoa pode vir a estar nessa situação, logo seria um crime comum, é minoritário. O elemento subjetivo, como sempre, é o dolo, consistente na intenção de pôr em prática a atividade de que ele está proibido por decisão judicial. O delito se consuma no momento em que o agente dá início ao exercício da atividade de que está proibido. A tentativa é plenamente possível. A ação penal é pública e incondicionada. Bom, então vamos deixar para de noite isso daqui, os crimes contra as finanças públicas, para finalizar essa parte teórica desse últimos assuntos aí do DEPEN, né? Já foi remarcada aí a prova, então tem que acelerar. Vamos lá.